Pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui em janeiro de 2025 e está chegando próximo um importante facelift aqui para a Fiat Toro nesse ano, né? Esse exemplar que eu estou filmando é um exemplar 2024-2025. Já está sendo produzido aí os exemplares 2025-2025 com algumas alterações de motor, né, em função do Procon VL8, novas normas aí restritivas à emissão de poluentes. Mas esse ano, né, ao longo de 2025, provavelmente aí no segundo semestre, nós teremos a Fiat Toro 2026, que vai trazer importantes alterações estéticas. E isso me faz pensar algumas coisas a respeito disso, né? A respeito do que esperar para as alterações estéticas aí da Fiat Toro, né? Recapitulando aí um pouquinho com vocês, né, para quem não assistiu meus últimos vídeos, né, em que eu falo a respeito dessas alterações mecânicas, as Fiat Toro 2025, elas estão sendo produzidas com o motor, vou esperar esse caminhão passar aí. Achei que tinha encontrado um lugar silencioso, mas passou um caminhão aí no meio do vídeo. Não tem problema, né, pessoal? A vida como ela é. Então, voltando aqui, as Toro 25, elas estão sendo produzidas com o motor 1.3 turbo com 176 cavalos, tá? Ainda gostaria sim de observar mais testes, né? Talvez testar uma Toro dessas, porque eu fico na dúvida se houve alguma perda sensível, né, que possa se perceber de desempenho. Lembrando que até as 2024, 2025, né, a fabricação 2024, até as Toro fabricadas em 2024, ela usa o motor 1.3 turbo com até 185 cavalos, ou seja, é um motor que produz 185 cavalos com etanol, 180 cavalos com gasolina. Eu não recomendo ninguém usar etanol nesse carro, tá? Todos os carros aí no mercado, tá? Não estou falando só desse motor 1.3 turbo não, mas todos os carros aí no mercado, como linha TSI da Volkswagen, como os motores 2.0 da Toyota, do Corolla, da Corolla Cross, não recomendo ninguém usar etanol, tá? Existem muitos relatos, tá? Temos assim boa base aí de histórico para dizer que existem problemas nesse sentido. Ou seja, que quando se utiliza etanol em motores com injeção direta, né, com os bicos de injeção direta, como é o caso aqui da Fiat Toro, isso acaba resultando em problemas aí com bomba de combustível, com bicos injetores, etc. Tá? Então, eu estou usando aqui o carro com 180 cavalos, porque eu só uso gasolina comum, e o torque vai permanecer o mesmo, né? Permanece o mesmo nessas 2025, ou seja, 27 kgfm, ou 270 Nm, né? Por isso que lá na tampa traseira aqui do carro a gente tem um emblema Turbo 270, né? Então, o torque permanecendo o mesmo e com essa perda aí de 4 cavalos, apenas 4 cavalos, será que é perceptível essa mudança? Não sei, mas o que eu sei é que será muito perceptível a mudança visual, né, que nós teremos na Fiat Toro esse ano, como modelo 2026. E aí eu fico pensando no tamanho do desafio aí da Fiat, né, da Stellantis, né? A Fiat é uma marca hoje do grupo Stellantis, fico pensando no tamanho do desafio deles para reprojetar, repensar o design desse carro, tá? Porque eu não tenho dúvida assim que um dos grandes motivos do sucesso de vendas da Fiat Toro, né, esse carro que foi lançado em 2017, ele mantém um alto índice de vendas. O ano passado a Fiat Toro vendeu quase 5.000 unidades por mês na média, tá? Então ele é um case aí de grande sucesso no mercado. É um case também de duração de estilo, né? Porque ela mantém basicamente, né, com alguns pequenos facelift, ela mantém o mesmo desenho aí desde 2017, né? Ou seja, realmente tá chegando aí o momento, a necessidade de ter uma renovação. Não porque o visual ficou cansado, eu ainda acho esse carro muito bonito, mas porque o mercado pede, né, novidades, e isso acaba
valorizando o produto, acaba incrementando vendas. Então não tenho dúvidas aí que em termos comerciais existe a necessidade de renovar esse design aqui. Mas eu fico pensando assim no tamanho do desafio, porque esse carro aqui tem um design muito bem resolvido, na minha opinião, tá? E eu vejo que é a opinião da maioria, né? Esse carro pode sofrer uma ou outra crítica por outros motivos, mas não pelo design, tá? Então não tenho dúvida que um dos principais fatores de sucesso desse carro é o design muito bem resolvido. É um carro que agrada sob todos os ângulos, né? O design assim frontal muito bonito, né? Uma solução assim bem, não parece com nada, né? É bastante original, né? Esse design. A lateral também, né? Transmite assim, uma robustez, essa queda ali da coluna C. A caçamba assim que tem essa elevação, né? Caçamba empinadinha assim. Muito bem resolvido o design, muito bem pensado, né? Também, geralmente, eles escolhem assim, rodas muito bonitas, como essa aqui da versão Freedom. Então, é um dos fatores, sem dúvida, de sucesso do carro. E aí, pessoal, será que eles vão conseguir mudar significativamente o design da Fiat Toro para 2026, para o modelo 2026? Mudar o design de modo que seja perceptível para as pessoas na rua. Olha, essa é a nova Fiat Toro, né? Porque eu acredito assim que chegou o momento aqui para a Fiat Toro que ela não pode ter mais um faceliftzinho leve, né? Mais uma mudancinha de grade, mais uma mudancinha ali de para-choque, de roda, de modo que o mercado não identifique ela como sendo a nova Fiat Toro. Então acho que, pelo que eu tenho ouvido falar aí, vem alterações significativas, principalmente na dianteira dela, tá? Será que eles vão conseguir atualizar esse desenho aqui para 2026, de modo que o carro seja identificado como a nova Fiat Toro, Fiat Toro 2026, estimule, né, compradores da Fiat Toro como eu aí a trocar a sua Toro anterior pela nova, né, em função da novidade. Eles vão conseguir manter um design assim tão bem resolvido, tão bonito. E vejam que não é uma tarefa fácil essa questão de design, né? Eu lembro assim de muitos exemplos, tá, na indústria nacional, de carros que foram perdendo em termos de design ao receberem facelift. É muito comum isso, pessoal, muito comum, tá? Tem muitos carros aí que se tornaram mais icônicos, mais representativos, né? Mais colecionáveis até na primeira geração do que depois nos facelift anteriores. Quando é uma nova geração é outra coisa, né? Mas os produtos aí costumam ter um tempo aí de 6, 7, 8 anos, né? Então normalmente vem ali a nova geração e aí tem aquele facelift de meia vida. É muito comum esse facelift de meia vida não ser bem sucedido, tá? Claro, às vezes dá certo, às vezes é uma mudança que é bem-vinda, mas nem sempre, tá? É muito comum vir a mudança e o pessoal dizer, olha, o anterior era mais bonito. Eu lembro esses dias, por exemplo, eu estava vendo alguns vídeos aí por ocasião dos 100 anos da General Motors Brasil, estava vendo alguns vídeos a respeito de Vectra, né? Quando veio a nova geração do Vectra no Brasil, ou o Vectra B em 97, que é um design que ficou super marcado, né? Aquele design assim que vem, aquela linha que vem desde o capô, passa pelos retrovisores, tal. Aquele carro foi uma febre na época, né? Em 1997. E aí veio essa necessidade de facelift, né? E aí quando ele sofreu o primeiro facelift lá pro modelo 2000, ele já perdeu muito do carisma, já não foi muito bem acertado o facelift. Depois quando veio o próximo com aqueles novos para-choques ficou pior ainda. Então o Vectra ele foi perdendo relevância, né? Foi perdendo assim a identidade dele ao longo dos facelifts. Não acontece com todo o carro, é verdade, mas é muito comum a montadora se perder aí no facelift, tá? Ou o que eles fazem às vezes, que é pegando um exemplo mais recente, né, pessoal? Tô puxando aí um exemplo do Vectra que é de mais de 20 anos, 25 anos atrás. Pegar um exemplo bem recente, então, tá? Em contrapartida, a Volkswagen recentemente atualizou o Nivus, tá? Que o Nivus é assim como a Fiat Toro aqui, a Volkswagen Nivus é um case
excelente desenho, né? De desenho extremamente bem acertado. É um carro que vende muito pela beleza. E a Volks, vejam que ela foi agora nesse facelift para o modelo 2025, foi extremamente cautelosa, né? Eles fizeram alterações pontuais que tornaram o carro tão bonito ou até um pouquinho mais bonito do que o anterior. Claro que isso é subjetivo, né? Cada um tem a sua opinião, mas dificilmente alguém vai olhar a Volkswagen Nivus 2025 ou o Nivus, como prefiram, tá, pessoal? Dificilmente alguém vai olhar o Nivus ou a Nivus 2025 e dizer assim, ah, o anterior era mais bonita. Não, ela é um design sim evolutivo. Foi uma mudança bem discreta, né? De modo que não estragou, entre aspas, o belo design original desse carro, do Volkswagen Nivus. Porém, qual que é o problema disso? Para a maioria das pessoas, eu posso afirmar que entre você olhar um Nivus 2023, vamos esperar o carro passar aí. Entre você olhar o Nivus 2023, 2024 e agora um 2025, não vai ter grande alteração. São mudancinhas ali bem sutis, né? E não vai assim impactar tanto nas ruas como, olha, esse é o novo Nivus, tá? E eu acredito que no caso da Fiat Toro chegou o momento disso, né? Agora em 2026, em 2025 para o modelo 2026 não vai ser uma nova geração, tá, pessoal? Então vai permanecer essa plataforma, vai permanecer esse porte aqui de carro, que também é um dos motivos de sucesso para a Fiat Toro, é o porte dela, esse tamanho médio aqui, o tamanho extremamente bem acertado. Para mim, por exemplo, eu acho picapes menores, como a Montana, por exemplo, muito pequena, e eu acho as picapes maiores, como a Titano, como a Hilux, como a Amarok, acho muito grandes, né, para o uso diário aí, né, para o uso na cidade. São verdadeiros monstros, né? Então eu acho o tamanho aqui da Fiat Toro extremamente bem acertado e sei que muita gente compra por isso, tá? Porque tem aquele porte assim ideal, né? É um carro grande, mas não grande de forma exagerada, né? Então vai se manter essa plataforma aqui, espaço interno com certeza vai se manter, né? Mas eu acredito que a Fiat vai sim trazer novidades assim marcantes, mais impactantes. E a dúvida aqui que fica é se o design da 2026 vai ser assim tão bem resolvido, se vai continuar assim um carro tão bonito quanto é a Fiat Toro até a 2025. Tá bom, pessoal? Só algumas considerações assim de design. Atualizando sobre o carro aqui, estou chegando aos 13 mil quilômetros e continua tudo certo. Zero problemas aqui na minha Fiat Toro, tá bom? Na sequência aí eu vou postando outros vídeos falando mais a respeito das minhas experiências e algumas considerações a respeito desse carro aqui que eu estou gostando muito. Um abraço a todos.